graduação, né? Então, boa noite a todos. É uma enorme alegria estar aqui com vocês, me sentindo muito honrada, né? Finalizando o ano da Liga, né? Já estava na hora, né, de termos uma Liga de Linguagem aqui na USP Bauru. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns a vocês todos, né, da Liga. E também é uma alegria por ter sido convidado pela Joana, né? Então, para quem não sabe, a Joana, nós já trabalhávamos juntos antes da graduação, né? Tivemos uma parceria lindíssima num projeto de artes integradas e que também beneficiou pessoas com autismo, né? Um trabalho de expressividade que a Joana conduziu muito bem, né? Dado o talento, né, para o teatro que a Joana tem. Então foi uma delícia, né? E aí depois o percurso da faculdade, a Joana também foi a minha estagiária. Então eu tenho um orgulho também de estar aqui hoje, também nesse momento em que a Jo, junto, né, dos seus colegas, concluem a graduação de fonoaudiologia. E antes que eu me esqueça, né, no final da noite do nosso bate-papo, né, eu já quero desejar uma excelente formatura, graduação, né, um início de carreira sensacional para todos vocês, né? É uma profissão incrível e que precisa igualmente de ideias incríveis e muita paixão, né, principalmente em tempos tão desafiadores como os tempos que vivemos, né? Tanto do ponto de vista da saúde coletiva, quanto do ponto de vista da estruturação política da nossa sociedade, né? Então, desejo força, fé, foco, paciência, resiliência a todos, e ciência acima de qualquer coisa, né? Bom, a gente vai falar, né, de um assunto que tem me mobilizado inteiramente, né? Mobilizado os meus estudos, né, mais profundos recentemente, mobilizado minha dedicação clínica, mobilizado minha paixão também, por que não dizer, né? Acho que o que está acontecendo agora, né, na minha carreira, né, me dedicando muito mais, né, também aos adolescentes e adultos com TEA, é fruto da minha própria carreira, né? São 22 anos, né, de atuação clínica, completados na semana passada, e o que aconteceu é que as minhas crianças cresceram. E então, elas foram crescendo e a gente foi crescendo junto. Eu fui envelhecendo, né? E elas vão se tornando adultas. E aí, eu tenho, né, o privilégio de ter acompanhado pessoas com TEA que começaram comigo com 6 anos, acompanhei até a adolescência, depois a gente se distanciou e voltou na idade adulta, e eu fui à graduação, né, no dia da formatura da faculdade, né, não foi um só caso, não, foram alguns casos, né, e também de jovens, né, adultos com TEA, que têm um grau maior de nível de apoio e que, embora não tenham, né, concluído uma graduação, mas se tornaram adultos e foram se capacitando, né, em áreas específicas de profissionalização e de ocupação. Então, eu tenho realmente nesse currículo aí, né, esse percurso, né, lado a lado com pessoas com TEA por 16 anos, né. Eu acabava agora mesmo de conversar com uma mãe, e eu estou me despedindo, né, é uma garota com 18 anos, e foram 12 anos, né, juntos, então são casos de 12, 14, 16 anos, então são casos de altíssima dedicação e que me ensinaram demais, né, eu acho que eu jamais conseguirei colocar em palavras objetivas
todos os ensinamentos que essas pessoas e suas famílias me proporcionaram. E eu digo isso para muito além de qualquer licença poética ou uma busca de romantizar mesmo a situação, né? Não, não mesmo, né? Realmente, quando eu digo que a gente, como clínico, aprende muito mais do que a gente oferece, é de verdade, né? Desde que a gente realmente se coloque numa posição de, de entrega, né? E de problematizar, né, a sua prática clínica, de problematizar o que você pretende interferir na vida da criança, do jovem, do adulto, de uma forma realmente significativa, socialmente significativa, para os seus valores culturais, os valores da cultura familiar. Né? Quando isso acontece, a gente rompe os muros da clínica. E aí a gente vai à escola do nosso assistido ou assistida, a gente vai à casa, a gente conhece quais são os bichinhos de pelúcia que estão na cama, a gente conhece como é a bicicleta, a gente conhece, vai no festival de natação e grita junto, a gente se expõe. Certa vez eu até cheguei a comentar numa das palestras que eu ofereci num dos primeiros anos, né, de graduação na disciplina da professora Lídia, de que esse é o meu jeito de exercer a fonoaudiologia. Não é o jeito certo, um jeito errado, ou não há jeito certo e errado. Há um jeito autoral. E eu realmente desejo que cada um de vocês desenvolva o seu jeito autoral e próprio de ser alguém junto de alguém, fazer a diferença na sua comunicação, na sua interação. Então, eu fui percebendo que era muito difícil para mim me colocar distante, né? O tal do distanciamento para garantir a isenção, né? Claro que nós precisamos, né, ter isenção. Claro que há limites nessas relações, e é muito importante, até para garantir a nossa saúde mental. Mas eu fui percebendo que os meus limites talvez não fossem tão rígidos assim, e que me fazia muito bem conhecer mais. Eu precisava me expor fisicamente nessas vivências para eu realmente conseguir fazer a diferença, né, na vida das pessoas. E então eu fui encontrando esse caminho de fazer isso. Então é muito intenso, porque em termos de carga horária, né, é uma carga horária que extrapola o número de sessões semanais, né, porque tem as reuniões com a escola, tem as reuniões com as famílias, tem idas a eventos sociais, né, e isso tudo faz uma grande diferença. Então, para a gente sintetizar, hoje, a Grace que atende adolescentes e atende adultos é uma Grace que foi se preocupando tanto com a vida adulta de seus assistidos, né? Vou fazer um parênteses aqui, acredito que tem um tantão de a Grace terapeuta que não conseguia se dizer tchau, né, dos seus casos, né, também, e talvez as famílias que também não queriam dizer tchau, então tem esse tanto aí, ok, eu admito, mas tem aí muito de uma preocupação, né, uma preocupação de assim, e agora? Né? E agora? O Fundamental 2 está acabando, né? E agora o ensino médio, como é que vai ser? Como é que vai ser a inclusão escolar dele ou dela, né? O quanto essa pessoa vai continuar podendo trilhar passos, trilhar um caminho dentro do seu potencial, né? E encontrar diálogo na sociedade, diálogo no mundo para ser quem é, e ter garantidos os seus direitos, inclusive o direito a comunicar, né? A ter voz. Então, é muito difícil, né, quando a gente coloca as coisas nessa perspectiva, não se encontrar como fonoaudiólogo, como um sujeito político na sociedade, como um sujeito que pensa a comunicação como uma ferramenta de libertação, como uma ferramenta de garantia da pessoa ser quem se é. Então, nessa perspectiva e nesse acúmulo de preocupações, inicialmente com os meus próprios assistidos,
é que eu, então, nesse acompanhamento, nessa continuidade desse acompanhamento, eu fui me dedicando cada vez mais a entender, né, como eu poderia ser mais útil. E aí foi muito reforçador, foi sendo viciante, porque nesse adolescer das minhas crianças e no adultecer deles, eles foram me dando respostas que respondiam dúvidas que eu tinha tido quando eu atendia eles quando crianças. E eram respostas que me ajudaram, quantas vezes, né, a fazer um melhor delineamento terapêutico das minhas crianças daquele momento. Então, quantas vezes Mateus, adolescente, trouxe soluções para o atendimento da Laura? Quantas vezes, da Laura pequena, de 3 anos, né? Quantas vezes bate-papo com o Murilo me auxiliou a compreender melhor uma perspectiva do Pedro, pequeno, né? E aí é viciante isso, porque é uma perspectiva que não está em livro, é uma perspectiva que você não encontra em outro lugar, é uma perspectiva que você realmente consegue entender a partir do contato com o outro, e de um contato sem muito limite, né? Desse contato não hierarquizado também, em que eu, como terapeuta, não me sinto melhor do que a quem eu assisto. Muito diferentemente disso, né? Quando eu me sinto alguém que medio relações, medio comunicação, instrumentalizo pessoas a partir do que eu sei, mas também me coloco como aprendiz. Nessa relação foi que eu, então, fui trilhando esse caminho junto às pessoas com TEA. Mas mais do que isso, ao mesmo tempo, me foram chegando casos de adultos, e de adultos que nunca tinham recebido qualquer tratamento, de adultos que estavam se entendendo pessoas com TEA naquele momento, com 28 anos, com 45, com 54, com 31, com 32, né? E não tem como, né, você olhar para isso e passar incólume, né? Pelo menos a mim não teve como, né? Deu realmente olhar para uma pessoa nessa idade e ver essa pessoa revisando quem ela é, né? Ver essa pessoa mudando de lugar algumas coisas, de falar, mas... E ao mesmo tempo de que alívio, ufa, né? Porque, uau, uma série de dúvidas agora tem resposta, né? Ao mesmo tempo, que sofrido é, né? E não é lindo ter autismo, e eu tenho raiva porque eu tenho autismo, e outras pessoas assim, olha, para mim não me pesa nada, tá tudo bem, né? Com reações completamente diferentes e pessoas completamente diferentes, né? E aí, gente, aí eu fui arrebatada. E aí eu falei, peraí, né? Peraí que eu preciso olhar para esses indivíduos, porque o nível de sofrimento psíquico dessas pessoas, de não ter tido a chance de ter acesso a intervenções, a tecnologias interventivas, que hoje são reconhecidas como de evidência científica, já testadas, né, já ancoradas em muita evidência e dados, né, muito bem robustos e sedimentados, elas tiveram por uma contingência histórica, né, sem culpa de nada, mas por uma contingência histórica, elas não tiveram a chance. E em não tendo a chance, talvez ali eu me encontrei como uma profissional que podia escolher dar uma chance, né? E me sentir capaz de viver essa história, né? De então trilhar a partir daí. Eu fui buscar, né, formação e supervisão para tudo isso, e as coisas começaram a se encaixar, né?
em vários aspectos, de onde, então, a fonoaudiologia, né? Então, assim, mas espera aí, mas se falam, né? E aí eu quero aqui tentar concentrar a minha fala, assim como o título, né, da nosso bate-papo hoje, né, em adultos com TEA de nível 1 de suporte, né, me referenciando à classificação do DSM-5, porque é bem diferente, né, quando a gente pensa de nível 2 ou nível 3 de suporte, ou que não tenha uma comunicação verbal, né? Eu acho que eu gostaria de fazer essa segmentação dentro desse universo populacional, para a gente poder, hoje, na nossa conversa, se basear nessa população, né? Que tem enfrentado com muita coragem, o que a sociedade, há muita invalidação, né? Invalidação assim, mas você fala, né? Ah, você não deve nem sentir o que é o autismo, né? Porque nossa, você já casou até, né? Então, tá tudo bem. Mas você é médico, né? Mas você é psicólogo, já fez até mestrado, né? Então, assim, ai, não sei, viu? Acho que ele está simulando, porque hoje também é moda, todo mundo tem TEA, né? Então, acho que é simulação, né? Ah, mas, gente, agora também tudo tem um diagnóstico, né? Então, pera lá. Então, a pessoa agora é tímido, agora pronto, é TEA. Então, o volume, eu poderia ficar aqui, ó, até amanhã, né? As falas invalidantes da condição de ter TEA, com nível 1 de suporte, são muito cruéis. Quem convive de muito perto, né, a gente sente que o sofrimento, às vezes, ele não aparece no post do Instagram. Mesmo dos adultos com TEA que estão se expondo, estão falando, estão atuando como porta-vozes, né, de toda esse nicho populacional aí, né? Quem vê, por exemplo, né, a Mariana, né, e eu posso citá-la, né, porque tenho autorização dela para isso, a Mariana Comeso, né, que inclusive tem, o vídeo dela está no canal do YouTube da Dastra até, né, quem vê ela, assim, no vídeo gravado, né, não imagina, né, quantos temores estão por trás, quanta preparação é feita, né, quanta organização é feita, quanta previsão é dada para que ela se sinta bem, confiante, né, de fazer a inteligência dela se expressar, fazer a sensibilidade dela se expressar em tudo que ela pode e brilhar, né? Então, a gente precisa de cara, né? Jogar fora todas essas falas invalidantes, né? Porque na hora que a coisa fica no íntimo, as coisas mudam de figura, né? Então, situações como, por exemplo, olha, Grace, quando eu chego em casa, né? Isso, por exemplo, falado por um designer. Quando eu chego em casa, eu preciso ficar no quarto por 1 hora, no quarto escuro, porque eu preciso ficar lá. Eu não sei por quê, né? Pessoa adulta com TEA sem saber do diagnóstico, né? Isso na entrevista inicial. Mas eu tenho que chegar e eu fico no meu quarto quieto. A minha namorada já sabe, então ela não interfere, né? E o que você faz lá dentro? Eu me balanço, né? E eu não posso ter isso roubado de mim, porque eu fico insuportável, e eu fico muito bravo, e eu, né, reajo fortemente, enfim. Então, são muitas falas, né? Um sofrimento de, por exemplo, Grace, eu vou pro banheiro para eu poder estereotipar um pouco, porque se eu ficar estereotipando na reunião de professores, eu sou chamada a atenção, a diretora olha para mim e me dá um sinal que é para eu ir, que é para eu sair, né? Porque a estereotipia incomoda, né? A estereotipia, ela chama atenção para uma diferença. E se o objetivo, então, é não ser diferente, então
essa é uma punição, né? Na análise do comportamento, isso é claramente uma punição, né? Então, a gente está falando de pessoas que estão sendo punidas por ser quem são. Bom, então... E aí, só para eu concluir meu raciocínio, o quanto nessa convivência, nesse bate-papo, nessa autoexposição e nesse trilhar junto dos adultos com TEA e dos adolescentes também, me foi sendo, né, revelado o quanto a fonoaudiologia tem a fazer por estes indivíduos. Né? O quanto de objetivo terapêutico, quanto de avaliação nós precisamos fazer, de pesquisa nós precisamos fazer junto a essa população, o quanto não sabemos. Então, é importante que eu diga a vocês, e pedir isso para a Jo, que fosse um bate-papo, né? Porque hoje eu gostaria muito de falar do meu olhar e da minha experiência, né, clínica. E eu acho que... E aí, em outro momento, a gente pode se encontrar de novo para falar do que a pesquisa tem mostrado, né? Porque não é ainda muito. Essas informações ainda não estão tão sedimentadas. E não estão porque é tudo muito recente. Né? Nós estamos justamente nesse momento histórico. Né? Então, feita essa introdução, eu gostaria que vocês fossem, né, se sentissem muito livres para irem fazendo as perguntas que vocês querem fazer, e aí eu vou pegando os ganchos, porque eu quero tentar, com o auxílio de vocês, apresentar, segundo o meu ponto de vista, a visão tão abrangente que eu tenho de trabalho da fonoaudiologia junto a essas pessoas. Combinado? Então, bora lá. Oi, Janaína, que alegria ver você aqui. Karina, tudo bem? Minhas colegas lindas. Bom, acho que só eu levantei a mão, então vou fazer a primeira pergunta a respeito de diagnóstico, né? Então, os instrumentos mais conhecidos, né, para auxiliar o processo de diagnóstico do autismo, geralmente utilizados na infância, como, por exemplo, posso citar o CARS, que também já possui a tradução para o português brasileiro, que consiste em uma entrevista mais detalhada, são a melhor maneira de conduzir uma entrevista também com um autista adulto? Há o mesmo nível de confiabilidade ou tem grandes diferenças nas manifestações? É bem diferente, né? Na verdade, a gente precisa... nós já precisamos passar por uma revisão grande com relação à avaliação de crianças, né? Então, nós não temos instrumentos sensíveis o suficiente para pegar, por exemplo, crianças de nível 1. Eu falo de crianças nível meio, né? Porque elas existem. E se a gente não tem instrumento, e realmente, né, para amparar os diagnósticos, é muito importante que tenha instrumentos padronizados, né? Fica muito difícil, inclusive, garantir direitos a essas pessoas, né? E o que acontece é que, infelizmente, nós não temos, né? Então, para citar, por exemplo, o CARS. O CARS é um instrumento, né, da década de 80. Quando ele foi criado, né, do início, do fim, né, mais ou menos por aí, era DSM-3, nós estamos no 5, né? Então, muita coisa mudou. Os critérios mudaram, os perfis mudaram, né? E a sociedade mudou. Então, por que um instrumento ele precisa ser constantemente revalidado, né? Se a gente olhar, por exemplo, para a psicologia, de tempos em tempos, o VISC ou VAIS, né, que são os instrumentos neuropsicológicos, né, padrão ouro de avaliação de inteligência e funções cognitivas, chega um ponto que você não pode mais usar o instrumento, porque a validação dele para a população foi perdida. E a gente não aplica esse mesmo conceito, né, e diretriz para tantos outros instrumentos. E nós precisamos fazer, né, com muita seriedade. Quando uma sociedade muda, e ela muda o tempo todo, porque uma sociedade é viva, é dinâmica, os valores mudam,
os critérios mudam de classificação, a sensibilidade para olhar aquela condição também se altera, e claramente o instrumento ele precisa ser um produto do seu tempo. Quando a gente usa um produto que ele e nem todo, né, nem todo instrumento, dependendo do construto que ele avalia, né, dependendo da variável que ele avalia, ele muda mais rápido. Então, por exemplo, quando a gente tem um instrumento que avalia mais ou menos com que idade a criança tem que começar a falar, né, os marcos do desenvolvimento a andar e tudo mais, a gente já sabe que isso não varia muito entre culturas e nem entre tempos, né? Tem algumas variações, mas não é tão grande assim. Agora, quando a gente está falando de um complexo sintomatológico, como o autismo, que varia amplamente na população, né, com uma prevalência que ainda não se estabilizou, né? O CDC acabou de anunciar uma provável prevalência de 1 para 44. Quando tudo isso está acontecendo como uma ebulição, não dá para a gente achar que a gente ainda tem instrumentos que realmente dão conta disso. Mas aí vamos chegar lá no adulto. Então, isso eu já estou falando para as crianças, certo? Então, a gente tem o Protea, que é um produto do nosso tempo e que é ótimo, mas ele também não tem os meio termos, né? Então, assim, também, do meu ponto de vista, não é tão simples, não é tão operacionalizado em algumas coisas que realmente precisaria ser. Agora, quando a gente chega no adulto, né, no adolescente, no adulto, aí, meu Deus do céu. Então, eu tenho utilizado a SRS-2, que é a Escala de Responsividade Social, que foi traduzida e disponibilizada este ano, né, em português brasileiro. Ela é vendida, comercializada pela OGREF, editora. Então, mas o nível populacional, né, da validação brasileira de adultos é um N populacional pequeno. Então, né, a tradutora, inclusive, assume isso, né, e sabe que precisa fazer ainda mais estudos com N muito maior para a gente poder ter parâmetros de validação melhores, né? Mas ela tem sido uma escala importante que mostra, né, parâmetros de percepção em alguns segmentos da responsividade social, percepção social, cognição social, né, que é interpretar o que eu percebo. Então, primeiro a pessoa precisa perceber socialmente as situações, aí ela precisa interpretar corretamente as situações, e então ela coloca isso em comportamento operante e comunica socialmente. Então, e aí usa comunicação social, né? E ela também faz uma análise com relação ao nível de interesses restritos e estereotipados. Então, quando a gente vê, né, nos parâmetros normativos, ela tem sido uma escala bastante útil. A gente tem o RAADS, que é a escala ritmo, né? O RAADS, ele não tem tradução ainda para o português brasileiro. Existe um estudante, né, um pesquisador já mais experiente, adulto com TEA, que está adentrando, né, já adentrou no grupo de pesquisa do LIAN, né, o Laboratório de Investigação das Alterações do Neurodesenvolvimento aqui da FOB-USP, e que tem a intenção de justamente se dedicar ou fazer a tradução, né, do RAADS para o português brasileiro, ou então aumentar o N populacional da SRS-2, né, em parceria com a tradutora e com os autores. Isso vai ser de uma valia imensa. Assim. Então, o RAADS, ele é um inventário enorme de perguntas, acho que são 80 perguntas, então ele não é rápido de aplicar, e em todas as afirmações, né, então tem coisas do tipo assim, eu sou uma pessoa simpática, essa é uma afirmação, e aí a pessoa tem que julgar assim, olha, nunca, essa afirmação não é verdadeira nunca durante a minha vida, ou isso foi verdadeiro até os meus 14 anos, ou isso é verdadeiro desde os meus 14 anos até agora, né? Ou é sempre verdadeiro.
Então, a pessoa precisa julgar essa afirmação em 4 momentos, né, em 4 critérios temporais. E nisso, a gente vai conseguindo, então, tanto tem afirmativas positivas, então, afirmativas para ter, como afirmativas para não ter, né? Então, existe um equilíbrio entre essas informações. Tem uma validação que também não é, nossa, ou que robusto, mas ela precisa melhorar. Ela é boa, ela é sensível, no meu ponto de vista, mas ela precisa de ainda ser traduzida e validada para o nosso país. Então, o que eu faço, né? Essa entrevista, eu normalmente levo 4, 5 sessões para utilizar. Eu peço exemplos de cada situação, né? Então, tenho, por exemplo, uma afirmativa que é assim: eu nunca sei, nunca não, fala assim, eu não sei quando interromper uma conversa. Então, a gente discute, aí eu peço exemplos, né? E essa pessoa, numa conversa, eu anoto tudo. É uma sessão exaustiva nesse aspecto, porque a gente precisa ficar muito alerta. E, ao mesmo tempo, em tudo isso, eu estou extremamente alerta, percebendo que a pessoa compreende a afirmativa. Se ela precisa que eu explique muito, aí eu uso uma analogia, eu falo, é mais ou menos isso, ó. E aí eu vejo se a pessoa consegue perceber a minha linguagem ou ela não consegue perceber a minha linguagem, né? Então, eu estou o tempo todo muito atenta aos aspectos pragmáticos da linguagem e a comunicação receptiva, a linguagem receptiva. Se eu uso metáforas, então, se ela consegue verificar ou não. Outro aspecto importante, eu tenho ficado muito no pé da professora Rochelle Fonseca, que é fonoaudióloga e psicóloga também, né? É uma neuropsicóloga, né, muito importante, de referência também na área da linguagem. Ela é a autora do Neopsilin, né? Daquela bateria importante, e porque ela ela fez, né? Ela foi parte, né, da tradução da bateria MEC, que é a bateria de avaliação, né, em linguagem do adulto, né, com lesão ou com disfunção. E nessa bateria tem provas, né, de metáforas, tem provas de atos de fala indiretos, por exemplo, que eu adoro usar, né? E aí eu vivo no pé dela, falo assim, valida para autismo, né? Faz uma validação para autismo, né? Porque eu tenho certeza que vai ser muito útil. Então, eu uso para fazer uma avaliação qualitativa, né? E ver a explicação de linguagem e tudo isso que é feito. Fora isso, as provas de avaliação neuropsicológica que nós temos, né? As provas de funções executivas, de inibição, de controle inibitório, de outras funções de linguagem, de descrever, explicar, narrar. Tudo isso realmente são provas muito importantes. Então, Jô, realmente nós precisamos de muito mais instrumentos, muito mais, né? Nem todo adulto com TEA tem fuga visual, por exemplo, né? Dependendo das oportunidades que foram sendo dadas a ele, que ele foi percebendo ao longo da vida, ele desenvolveu, dependendo do perfil sensorial que ele teve, ele foi se desenvolvendo bem. O que eu tenho usado como protocolo também é o encaminhamento para avaliação de integração sensorial por um terapeuta ocupacional muito capacitado, né? Eu acho que isso tem que compor, né? Da mesma forma como eu não consigo mais pensar o diagnóstico de TEA sem essa avaliação de crianças, eu também não consigo pensar esse diagnóstico de adolescentes e adultos com TEA sem essa avaliação. De forma clínica, né? A gente tem verificado, né? Eu faço sempre esse agrupamento de dados da avaliação neuropsicológica, porque nós precisamos excluir
que seja um perfil exclusivo de alta habilidade, superdotação, né? Muitos adultos com TEA de nível 1 de suporte têm também alta habilidade. Quando a gente entra nessa seara, a gente precisa garantir que não seja exclusivamente alta habilidade e que não haja um transtorno de personalidade, por exemplo, do tipo esquizotípico, por exemplo. Então, é uma seara que nós, fonoaudiólogos, precisamos compreender mais sobre desordens, sobre transtornos psiquiátricos, incluindo os transtornos de personalidade, né? A gente precisa saber integrar a equipe que vai fazer um diagnóstico diferencial para borderline, para outros transtornos de personalidade, por exemplo, esquizotípico. Quando a gente, então, entra nisso, a gente, na avaliação neuropsicológica, vê um perfil, que é um perfil de gap. O que é um perfil de gap? Você vai ter ilhas com um funcionamento de altíssima habilidade, com um funcionamento muito superior à média, e, ao mesmo tempo, funcionamentos na média. A gente não vai encontrar abaixo da média, né? Mas a gente vai encontrar na média. Esse gap, ou no médio inferior, não é esperado em alta habilidade. Né? Isso foge do perfil. Quando a gente tem esses gaps, isso chama muita atenção. Né? Os psicólogos também têm ao seu alcance instrumentos de habilidades sociais mais profundos, que não são colocados à disposição da fonoaudiologia. Nós não temos habilitação para aplicá-los. E, nesse sentido, as habilidades sociais, essa avaliação, ela faz uma diferença muito grande, de grande contribuição para o diagnóstico dessas pessoas, tá? Então, esse caminho é o caminho que eu faço. Agora, eu já vou pegar carona aqui, viu, Jô? E vou falando da fonoaudiologia, né? A fonoaudiologia tem avaliação a fazer na motricidade orofacial, na área de voz e expressividade, na área da linguagem. Então, a fonoaudiologia, ela, de uma forma assim, muito solta aqui que eu vou falar, ela nada de braçada em termos de contribuição nesse diagnóstico. E quando a gente fala de linguagem, é de linguagem. Forma, conteúdo e uso. É de linguagem, pensando em aspectos pragmáticos, mas também semânticos, né? E também sintáticos. Quando a gente fala da pragmática, então, o que a gente encontra na avaliação dessas pessoas? A gente encontra, como eu citei agora há pouco, uma dificuldade de tomar turno. Ou eles falam em cima da gente, ou eles esperam muito tempo para se manifestar. Então, é como se eu fizesse, quer ver? Jô, faz uma pergunta para mim. Qualquer pergunta, uma coisa, sei lá, do que eu gosto. Eu vou primeiro responder de pronto, tá bom? Como uma pessoa neurotípica. Grace, o que você tomou de café da manhã hoje? Eu tomei iogurte às 5 horas da manhã, porque eu acordei hiper cedo. Aí eu tava com fome, eu tomei um iogurte, depois às 7, aí eu tomei uma xícara de café e comi um lanchinho com presunto e queijo e outro com Nutella. Agora, faz essa pergunta de novo, eu vou responder como muitos sujeitos adultos com TEA. Eu tô batendo papo com a Jo, eu não faço ideia o que ela vai me perguntar, então eu não tenho previsão. Se eu não tenho previsão, eu tenho que lidar com a minha capacidade de processamento online, que a gente fala, em neuropsicologia, que é lidar com o que vem, eu tenho que pegar a robustez da minha linguagem e fazer isso, responder usando a minha robustez, mas de forma flexível, integrando emoção, integrando às vezes uma falta de jeito de falar o que você está perguntando, né? Tudo isso ao mesmo tempo. Inclusive de interpretar
a intenção da Joana em querer saber o que eu tomei de café da manhã? Esse pensamento altamente analítico, que faz parte da realidade do adulto com TEA, eu não tenho, né? Então é fácil eu responder, porque eu não fico lá travando do qual é a intenção da Joana. Eu respondo, né? Pessoas com TEA, elas param e demoram a responder por todas essas razões. E aí acontece isso. Vai, Jô. Grace, o que você tomou de café da manhã hoje? Café. Percebam que isso, imagina num diálogo, né? Aí a gente tá aqui num bate-papo, a Joana me perguntaria outra coisa, né? Porque ela tá iniciando uma conversa, né? Para saber assim, porque você tá parecendo meio fraca aí, hein? Eu acho que, tá precisando de força. Sei lá o que ela iria me falar nessa continuidade, né? Mas isso faz o que com você, Jô? Assim, de forma muito clara, como interlocutora minha, o que te provocou? Bom, me deixou pensando sobre o porquê dessa pausa, né? A falta de expressão também, que não me deixou saber o que você estava sentindo, e essa resposta curta, que também me deixa sem resposta, do porquê essa resposta tão curta, também sem modular muito. Então, acho que me deixou muito perdida no porquê que sua resposta foi assim, e cortou totalmente a conversa que a gente poderia ter. Maravilhoso, excelente. Agora, Jô, vamos pensar assim, Jô e todos, né? Foi reforçador para você, então, começar esse diálogo comigo? Você se sentiu impelida a insistir mais e ficar ali comigo? Foi gostoso? Não. E aí, o que acontece, então? O que acontece é que a gente tem um pouco engajamento dos interlocutores para conversar com as pessoas que se comportam dessa forma, né? Porque exige do interlocutor um alto engajamento, uma grande dedicação. Toda vez que a gente tem um desnível muito grande entre os interlocutores, então a gente tem, né, um interlocutor com alto nível de engajamento, né, e com muita motivação, e outra pessoa que não está motivada, esse diálogo não tem futuro. Ele cai por terra, né? A coisa simplesmente não acontece. E as pessoas se distanciam. E quando a gente aumenta essa distância social, a gente diminui a interação e a gente não tem comunicação. Mas, Grace, então você está querendo dizer que a gente tem que treinar interlocutor? Como que a gente faz isso com um paciente adulto? Eu estou querendo dizer que sim, a gente precisa conscientizar a sociedade de que precisamos ser interlocutores mais solidários? Numa sociedade de diferenças? Sim, porque não apenas pessoas com TEA podem ter delay na resposta, mas pessoas com deficiência intelectual também, pessoas surdas também, né? E quantas outras pessoas apráxicas também, pessoas que sofreram, né? Pessoas afásicas também, né? Então, sim, esse é um papel nosso e eu não acho que a fonoaudiologia precisa abrir mão disso, não deve nunca abrir mão disso. Agora, como que a gente faz isso no 1 a 1 do nosso papel como fonoaudiólogo de uma pessoa com TEA adulto? A gente faz assim, a gente capacita essa pessoa adulta para melhorar. Grace, adulto melhora? Mas e aquela história da plasticidade cerebral? Sim, melhora. Ele pode não melhorar no ritmo e com, né, que a gente tem aquela outra criança, mas se participar dessa interação tão desnivelada pode ser tão aversiva para esse interlocutor, acreditem, também é para esse. E aí o engajamento para melhorar isso, se a gente consegue fazer um bom controle de estímulos, se a gente consegue manipular bem essas variáveis e tornar isso reforçador para esse adulto, né? A gente melhora bastante essa relação. E ele se capacita
para fazer isso. Inclusive ensinando assim, olha, tá, vai melhorar a velocidade de processamento? Beleza, mas não só, é ensinar o que fazer na agora. Porque a gente sabe que velocidade de processamento não vai melhorar com 2 sessões, né? Então, e ele precisa conversar hoje com o chefe, ele precisa conversar amanhã com o cliente. Como é que a gente faz isso? A gente ensina que elementos dialógicos verbais a gente usa para mostrar que precisamos de uma pausa para pensar. A gente faz assim, olha, Jô, então me faz a pergunta de novo. Grace, o que você tomou de café da manhã hoje? O que eu tomei de café da manhã hoje? Será que eu falo? Tomei café. Diferente, Jô? Eu estava digitando agora, muito bom. Muito diferente. Foi reforçador, né? Então, eu ensino a fazer tomadas de pausa. Tipo, ai, preciso pensar nisso. Só comportamento não verbal. Isso comunica. Pessoas com TEA, ponto 2, têm uma enorme dificuldade de comunicação não verbal. Enorme. E é nesse sentido que nós acreditamos, né, Jô, que o teatro pode ser incrível, né? O teatro, ele é um local que integra as formas comunicativas de um jeito mais natural. É o ambiente natural para integrar comunicação não verbal e verbal de forma ensaiada e treinada. Talvez de uma forma mais naturalística, de uma forma mais amigável do que num consultório fonoaudiológico. Então, convite a todos. Quem tem mais espaço, criem um espaço maior no consultório de vocês para fazer isso. Façam grupos de adultos. E não só adultos com TEA, né? Misturem, né? As pessoas devem se misturar. Pessoas que precisam melhorar a expressividade, né? E outra, façam parcerias com teatro, com escolas de teatro, né? Porque eu não tenho a menor dúvida que o resultado vai ser incrível. E é mais naturalizado do que a terapia fonoaudiológica. A gente não vai conseguir os mesmos resultados numa terapia 1 para 1, treinando expressividade, do que nós conseguiríamos junto com outros pares e que vai ensaiar a cena e vai treinar de novo e vai fazer exercícios de improvisação e que conecte o sujeito com o seu corpo inteiro, para que ele perceba o próprio corpo, para depois movimentar o próprio corpo e entender como movimentar esse próprio corpo, né? Então, sim, precisamos ensinar, como é que movimenta. E como é o movimento de forma encaixada com o que eu falo. Porque não adianta a pessoa ficar se movimentando lá como, né, um malabarista ali, se isso não estiver conectado com a mensagem. E se esses dois não estiver dialogando com a entonação de fala. Então, a expressividade vocal, conseguir explorar, né, toda a tessitura vocal, né, e fazer toda a psicodinâmica vocal, isso tudo é extremamente importante e relevante para que essa pessoa consiga se comunicar bem e mostre autoconfiança, né? Então, tudo isso é nosso trabalho. Nós precisamos ensinar também expressividade orofacial. Eu digo, sem sombra de dúvida e com muita tranquilidade, de que não há, no meu ponto de vista, pessoa com TEA que não tenha algum grau de transtorno motor. Para mim, Grace, faz parte do quadro. O que varia é em que volume isso acontece, né? É possível que a gente se depare com um adulto que esse transtorno motor, ele foi tão sutil que ele só tem um rosto um pouco mais, com uma pouca variação de expressões. Então, é aquele adulto que a gente julga muito sério, sabe?
fala, nossa, ele é muito sério, não dá muito para saber, assim, o que ele está sentindo, né? Ele não é muito expressivo, né? E pode ser grave a ponto de ser uma apraxia gigante e impedir o desenvolvimento da fala, né? Então, quando a gente está falando de nível 1, a gente está falando de pessoas que não sabem, por exemplo, fazer as expressões faciais mais secundárias ou terciárias. Vou explicar. Quando a gente faz expressão de triste, e a minha resposta facial, ela não é mais uniforme, pensando nas duas hemifaces? Né? Ela é. Né? Eu abaixo as duas sobrancelhas, não é? Ó. Né? A resposta, ela é homogênea. Quando eu penso em alegria, também, né? Eu abro os dois olhos, né? Eu faço isso, né? Quando eu tô com raiva, também. São as emoções primárias. Agora, quando a gente começa a fazer combinações mais sutis entre partes, músculos da nossa face, para gerar expressões que também são mais sutis, emoções mais sutis. Por exemplo, se eu fizer assim, ó. Aí, gente, isso em termos motor já significa uma complexidade muito maior. Porque eu preciso inibir uma hemiface e contrair outra. Isso já não é nada fácil de fazer, em termos de desenvolvimento motor. Quando a gente chega nesse tipo de expressão, por exemplo, assim também, ó, né? Não é fácil. Quando eu faço assim, ó, né? Movimentos mais ativos, né? Outra coisa, que se chamam de microexpressões faciais, que são aquelas que duram menos de 3 milissegundos. Essas expressões todas nós fazemos o tempo todo e comunica o tempo todo para os nossos interlocutores o que temos sob a coberta, sob a máscara do que nós queremos que o outro entenda, né? Os nossos adultos com TEA têm uma grande dificuldade de fazer isso. Não compreendem, não conseguem fazer. Quando a gente vai fazer uma avaliação profunda de hipraxias, a gente vê muitas falhas, né? E aí a gente tem, de forma casada, uma dificuldade na expressão emocional mais sutil e com mais variação. Ora, se a pessoa não consegue fazer, vocês acham que ela consegue ler também muito bem? Também não. Né? E aí é quando tem, né, uma insegurança de que o outro quis dizer. Insegurança leva a fazer leituras inapropriadas. Leituras inapropriadas levam a equívocos sociais. Né? E aí, gente, isso já dá uma intervenção plano gigante, né? Aí a gente cai na linguagem, né? Que aí tem um monte de questões para a gente trabalhar, considerando, né, um pouco do que eu falei, que envolve um pouco de cada e um pouco da linguagem, né? Mas eu estava, por exemplo, acompanhando um adolescente que eu já não atendo mais e que foi à praia recentemente, e ele postou muitas fotos, né? E aí, as fotos, né, publicadas nas redes sociais, então tinha alguns comentários, então é muito claro, né, para mim, lendo os comentários escritos dele sobre as fotos, sobre as situações, fica muito evidente, a Karina já sabe até quem é. É muito evidente, né? Então, assim, que praia bela e maravilhosa, né? Então, bela e maravilhosa, né, dificilmente a gente usa como... Né? Então, ou ela é bela também, né? Num adolescente, é um termo muito formal, né? Não faz parte do nosso coloquial aqui no português brasileiro e na nossa região, assim, né? Então,
como que é? Foram os dias mais incrivelmente ótimos, alguma coisa assim, né? Então, um exagero que foge um pouco também ali do, né, do que a gente espera. Algumas falhas até de significado, assim, de palavra, né? Que fica evidente. Então, quando a gente vai partindo, né, para esses aspectos, sim, a gente encontra, né, muitas questões. E a hora que a gente casa isso, então, gente, com os dados, por exemplo, do perfil sensorial, né? Quer ver? Tem um adulto que, né, a gente teve esse privilégio de fazer a avaliação esse ano, um ser humano fenomenal, simplesmente. E ele, uma das coisas que ele nunca tinha se dado conta é que ele fala de coisas tristes rindo. Ele não tem qualquer autopercepção de como está a face, o corpo dele, e muito menos a face dele enquanto ele está conversando. Então, às vezes, ele fala assim, não, é muito difícil para mim, porque, às vezes eu chorava bastante, porque, isso foi complicado, né, Grace? Assim, a ponto de eu perguntar, isso já não te pesa mais? Ou isso te traz uma dor ainda? Não, ainda dói. Você percebe que você diz isso sorrindo? Todo mundo fala que eu só falo sorrindo. Percebam? Então, ele, na verdade, lá no perfil sensorial, ele tem tão pouca percepção, ele tem uma propriocepção tão baixa, com uma hipotonia clara e com uma frouxidão ligamentar, que aí eu nunca perco essa oportunidade de falar, né? Que a ciência já mostra que ainda não explica, mas mostra uma correlação clara entre frouxidão ligamentar e transtornos psiquiátricos, incluindo TEA. Então, não se sabe ainda a explicação, mas o fato é que há uma prevalência aumentada de alteração de colágeno e, por isso, uma frouxidão das articulações em indivíduos que têm transtorno bipolar, que têm transtorno do espectro autista, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade. Certo? Então, ele fecha nesse perfil e ele tem uma baixíssima propriocepção, ele percebe pouco o corpo. Agora, se ele percebe pouco o corpo, pensando em músculos grandes, como são músculos, por exemplo, do reto abdominal, né? Músculos fêmur e tudo mais, imagina como é para perceber o risório, por exemplo, que é super pequeno, né? Então, é muito mais difícil ter essa propriocepção. Então, nós temos uma enormidade de contribuição para fazer, né? Agora, eu vou parar de falar de novo, Joana. Posso? E a Karina, isso que eu ia falar. Eu queria emendar um pouquinho, Grace. Toda essa dificuldade de comunicação, no adulto, fatalmente a gente cai na seguinte situação: relacionamentos amorosos. Então, eu sinto muito isso assim com as pessoas que eu atendo, que eles começam a despertar e querer uma namorada e querer construir uma vida. Só que toda essa dificuldade de comunicação, no geral, como você falou, quando você respondeu para a Joana, o café, me veio na mente, assim, na hora, uma pessoa que eu atendo, porque ele fala que ele não entende, que as garotas que ele se interessam não conseguem esperar ele falar, porque esse tempo é muito difícil, né, de administrar. E nem sempre o outro, numa relação como... Nesse caso, esse paciente, ele já cria uma situação de que ele conheceu a garota, ele conversou por 5 minutos, ele já pode, no próximo dia, casar, ter uma casa e ter filhos, porque é uma coisa muito óbvia, né? É uma linha reta, não existem os nuances do relacionamento. Olha, cara, só vou aproveitar uma deixa, só para chamar a atenção de todo mundo. Vocês estão vendo o impacto da cultura nisso? Porque assim, coloca esse sujeito
numa religião, por exemplo, muçulmana, num país árabe, ele estaria distoante socialmente? Não. Percebam? Porque para ele, entende? Não é? Sabe, ainda, né, as situações assim, de realmente o casamento arranjado, vai, realmente conhece. Tudo com prazo, né? Conhece em 30 dias. Isso. É muito óbvio. Exatamente. Então, percebam o quanto o impacto social das condições, e é por isso que né, a gente tem um ato, né, quando a gente pensa no último documento que estabelece os critérios para classificação do que é deficiência, a gente teve um avanço incrível que é assim, ó, deficiência é algo que se dá na relação entre o que é biológico e o que é social. A definição de deficiência, ela deixou de ser uma condição em si mesma. E isso é algo revolucionário para a nossa sociedade. E a gente não pode perder isso de vista. Então, feito o meu parênteses, para eu me aproveitar aí do seu gancho, Cá, continua. Então, e assim, me veio nitidamente na cabeça situações que eu já vivi em terapia com essa pessoa, né? E aí, assim, eu queria ouvir um pouco de você. Como que você lida com isso, com relação a... Porque o que ele pede muito, esse paciente em específico, ele quer lugares onde ele possa conhecer pessoas, porque para ele é muito óbvio, ele precisa de um lugar, conhecer uma pessoa, pronto, está tudo resolvido. Conhecer uma pessoa já é o suficiente. E uma coisa que a gente tem trabalhado muito assim é que para ele conhecer essa pessoa, tem que ser a pessoa que gosta de animes, Sandy Júnior, exatamente como ele. Claro. E tem que gostar de desenhar mangá, porque senão não vai dar para ele conversar com a pessoa. E não pode ser melhor que ele, inclusive, que talvez ele ainda não tenha te falado isso. Porque senão ele vai ter que se frustrar e aí também não está no plano dele, não. E uma das questões é assim, que não seja TEA. Ele fala nitidamente, porque para ele é muito difícil. Como que ele vai ter filhos com uma pessoa com TEA e como ele vai cuidar do filho dele? Então, ele vai muito longe, assim, nessas situações. E a gente conversa muito sobre isso. Só que lugares, assim, eu não sei se você... O que você costuma montar nesses grupos? Porque é difícil, é muito difícil, assim, para a família, tanto com relação a deixá-lo ir em algum lugar, tem o receio da família... lugares em que ele não se sinta assim, porque ele já foi em alguns grupos, algumas reuniões de amigos, e ele sai extremamente frustrado, porque ele não encontra a garota que gosta de mangá, que gosta de Sandy Júnior e quer ouvir Sandy Júnior muitas vezes. E assim, só emendando um pouquinho, uma das coisas assim que eu fiz numa das sessões com ele, num dos cursos que a gente fez do grupo de estudo, você tinha comentado de um termômetro, né? Assim, da comunicação. Então, a gente conversando às vezes, eu comecei a colocar para ele que às vezes falar só de Sandy Júnior por 50 minutos é uma coisa chata. Então, o termômetro vai subindo, que não dá. E aí, isso foi muito legal, porque daí eu mexia no termômetro para falar que eu já estava cansada de Sandy Júnior, estava bom já, a gente podia mudar o assunto. E ele, assim, se apegou com tanta clareza nesse termômetro, porque ele sentiu uma forma de conseguir quantificar, que ele precisa mudar. Só que a questão é essa, né? Onde ele vai, onde ele pode se relacionar. Eu não sei se você tem grupos nesse sentido. Olha, Cá, muito obrigada pela sua colocação, né? Porque tem muitas coisas muito valiosas aí. Olha, eu acho que uma das coisas adultos com TEA precisam conhecer adultos com TEA. Precisam conversar sobre todas essas questões com quem vive na pele. Mas não é grupo entre eles e só eles e pronto. Quer dizer, eles são livres, né? Eles podem fazer tudo isso. Mas não, estou falando terapeuticamente, é claro que nós, fonoaudiólogos, podemos ter esse papel
muitas vezes, quando a gente pensa em grupo de adultos, a gente pensa só numa esfera de trabalho da psicologia, e não, né? Quando a gente pensa, né, em tudo isso que eu falei com relação ao impacto da falha de habilidades fonoaudiológicas, né, que determinam dificuldades sociais e até de vivências íntimas e de alcance de objetivos pessoais tão importantes, né? As falhas de comunicação são as grandes barreiras, né? Então, quando a gente entra nisso, eu não tenho dúvida, o fonoaudiólogo, ele precisa liderar estes grupos. Ele precisa se apropriar desse espaço e mediar esses grupos. Muito bem. E aí, falar sobre isso e falar, inclusive, porque entre eles, né, tem pessoas com mais e menos habilidade, né, e com mais ou menos idade, e que vai justamente falar, não, mas você não pode ficar só falando disso, né, você já, e até recomendar outras coisas, né, porque tem aquele discurso, né, mas você não tem terra, é fácil para você falar também, né, e eu, às vezes eu devolvo isso, eu falo assim, opa, né, eu valido o que você me valida, né? Vamos combinar assim, né? Você acha que foi uma fala validante a sua, né? Então, todas esses conceitos, essas falas, eles são muito importantes. Bom, a gente precisa ensinar eles a olhar para o rosto e entender o que significa cada expressão facial. Como que funciona isso daqui? Para que serve, né? Qual é o código? E aí, existe uma... Eu tô até... Deixa eu dar uma navegada aqui, porque aí eu já coloco no chat para todo mundo. Peraí. Eu quero falar das expressões faciais. Peraí, eu tô só dando um Google aqui para eu poder colocar a recomendação para vocês. Aqui, eu achei, e aí eu vou... Olha, gente, eu tô colocando a primeira que eu encontrei aqui, tá? Não tem conflito de interesse, nada, é só realmente para facilitar. Eu vou colocar no chat, então, o que eu tô passando aqui... Mas posso projetar a tela, porque aí na gravação fica, talvez fosse interessante, Jo. Sim, pode sim. Vocês estão vendo a minha tela aqui, dos livros, desse livro? Eu não... Sim? A gente está vendo uma tela do Zoom e uma foto do lado. Não, peraí. Peraí que eu fiz besteira aqui. Não é isso. Deixa eu voltar para cá e compartilhar de outra forma. Agora sim. Agora vocês estão vendo? Sim, Jo? Agora sim. Então, esse livro, ele é um deles, né? Então, é a Anatomia da Expressão Facial. Eu não sei se vocês já conheciam, né? Mas ele tem essa editora, olha só, é uma editora assim mesmo, Anatomia para Escultores. Então, a coisa é uma coisa linda, assim. Infelizmente, eu não vou conseguir navegar nele para mostrar para vocês, porque eu troquei de computador recentemente e ele ainda não está nesse computador. Mas ele é uma obra fantástica. Então, ele é feito daquela forma lá. Então, ele tem a anatomia de cada coisa, só que não é só anatomia parada. Então, por exemplo, tem uma pessoa sorrindo, assim, fazendo assim, ó. Aí tem esse recorte, como é que funciona? E aí eles usam uma classificação
de código, que é de um psicólogo da década de 70, que codificou as expressões faciais relacionadas às emoções. E aí tem assim, ó, por exemplo, sei lá, F2. O F2, ele é essa expressão. Entenderam? Tem um código de letra e número. E um dos adultos, né, que eu tenho contato, né, que faz parte do meu grupo de adultos, ele disse que foi a São Paulo e ele fez um curso das expressões, das microexpressões faciais. E esse curso foi libertador para ele. Então, eu indico para todo mundo, né? Então, assim, é fantástico, porque ele mostra... então, é fácil de falar, porque aí dá objetividade para a coisa, né? Então, olha, essa expressão é essa, ela significa isso, isso e isso. Vamos treinar a fazer, né? Como é que faz? Né? Porque nem todo adulto consegue também, né? Então, a gente precisa usar algumas coisas mais objetivas para explicar como isso precisa acontecer. Dá para usar história social explicando como é, né? Por exemplo, nessa situação que a Karina falou, de que até expondo como é a fase de conquista de qualquer pessoa, né? Como é que funciona isso na vida das pessoas? Então, fazer entrevista, por exemplo, com pessoa neurotípica. Fala assim, olha, me conta como é, né? Chamar outra pessoa para conversar, fazer parceria até, Karina, com outros terapeutas também, para fazer encontros. Então, por exemplo, eu não tenho vários adultos com TEA, eu tenho um. Mas, olha, eu sei que a Alessandra, ela também atende. Será que a gente conseguiria fazer uma parceria para formar um grupo? Duas fonoaudiólogas fazer um grupo? Fantástico, né? Claro que sim. E isso vai fazendo com que, assim, olha, vamos chamar uma pessoa, um outro adulto com TEA, que de repente vocês tenham de referência, que já é uma pessoa que já passou por mais atendimentos e que já tem como falar mais, ou que namora há bastante tempo, né? E de explicar como isso acontece, né? Sim, é claro que dá para fazer isso. Então, precisa mostrar, olha, eu vou te contar como foi a minha fase de namoro, né? Como foi a fase de eu conhecer o meu marido até eu casar. Tá, vamos chamar outra pessoa para conversar sobre isso? Vamos. Então, vamos lá. Que perguntas você quer fazer? Então, vamos escrever essas perguntas. Vamos lá, agora você vai perguntar. E depois, organize esse conhecimento. Então, tá. Então, a gente já entendeu que, da forma como você quer, não funciona na nossa sociedade. Como é que funciona na nossa sociedade? E colocar mesmo passo a passo, sabe, Karina? Então, assim, desde o conhecer, e onde que a gente conhece quem a gente... as coisas que a gente gosta, que tem os mesmos interesses, né? A gente conhece em lugares que as pessoas... Quem gosta de anime faz o quê? Quem gosta de anime participa de fóruns de anime? Participa. É uma boa. Participa de clube de anime, né? Tem isso na internet, tem feiras de anime, tem feiras de anime. Funciona em São Paulo. Funciona em São Paulo, tem que ir, né? É o preço que se paga para conhecer uma pessoa que também gosta de anime, né? Então, encontrar nichos. Porque realmente é claro que, assim, olha, eu não tenho interesses tão grandes, eu tenho interesses restritos. Ok, eu posso começar assim. Mas pode ser que eu conheça várias meninas que gostem de anime, mas elas são chatas, mas eu não me sinto atraído fisicamente por ela, então não vai ser legal. Mas talvez, se a pessoa gostar de tal coisa, pode ser também, né? Eu não vou saber se eu não experimentar. E aí, uma outra coisa que eu acho que é fundamental da gente começar a pensar é no acompanhante terapêutico para adolescentes e adultos com TEA. Acompanhante terapêutico, para quem ainda não está muito familiarizado, é uma função que também nasceu dentro da psicologia, que é para acompanhar terapeuticamente, com função terapêutica, indivíduos que precisam se expor em determinadas situações sociais e que não têm segurança para fazer isso sozinho. Ou que precisam de um terapeuta para desenvolver habilidade em campo, tá? Então,
de uma forma muito resumida, esse é o perfil de um acompanhante terapêutico. De uma forma ideal, o ideal é que seja um profissional formado, e não estagiário, e não ainda estudante, tá? Para dar um exemplo famoso para vocês, o Casagrande, né, por exemplo, Casagrande, né, ex-jogador de futebol, ele tem uma batalha, né, aí com relação às drogas, ele já, né, ele tá já limpo, né, digamos assim, sem uso de drogas e de álcool há muitos anos, né, já há um bom tempo, mas ele não sei se ele ainda faz uso desse recurso, tá bom? Mas ele, até onde eu soube, ele mesmo disse em entrevista algumas vezes, ele usava esse recurso terapêutico. Então, ele tinha um acompanhante terapêutico, né, era uma mulher acompanhante terapêutico, que ia com ele a eventos sociais. Então, quando ele estava dentro de casa, não tinha acesso a nada, ok, ele ficava, né, vivendo a vida dele sozinho, mas toda vez que ele tinha um evento, um jantar com amigos, um almoço, uma festa, né, qualquer que seja, ele não ia sozinho. Por que ele não ia sozinho? Porque a chance dele ter acesso a drogas e a álcool e não conseguir se controlar era grande. Então, ele tinha esse apoio terapêutico para auxiliá-lo no gerenciamento da ansiedade, né? E saber lidar com essa situação problemática, né, nessa situação, e conseguir superar essa dificuldade e não deixar de viver as situações sociais, né? E é claro, não é só a ida, é depois também, né? Olha, o que você sentiu, o que aconteceu, como que isso pode, como que a gente pode lidar da próxima vez, né? Sempre pensando de que em algum momento ele possa voltar a fazer essas vivências com autonomia e independência sem precisar de ninguém, tá? Mas a gente precisa começar a falar disso na fonoaudiologia, sabe? A gente precisa começar a falar disso, de como é ir a campo, fazer vivências sociais e auxiliar na comunicação, por exemplo, né? Em como se comunicar. A psicologia pode fazer isso? Pode fazer isso. Se puder fazer isso junto com um trabalho fonoaudiológico, maravilhoso, né? Agora, também não tem que ter esse perfil para fazer, né? Não adianta, por exemplo, um rapaz de 20 e poucos anos, né? E aí vai eu, de 44, né? Sair junto e fica esquisito, não fica naturalizado. E só quem sabe que a pessoa é um acompanhante terapêutico é o cliente, né? Esse é o ideal. É claro que, por exemplo, nesse caso do Casagrande, os amigos já sabiam, né? Porque eram amigos, né? Então, eles já sabiam e tudo bem, né? Mas muitas outras pessoas, o que eles veriam no restaurante eram apenas pessoas vestidas socialmente, né? E sendo que um deles ali era um acompanhante terapêutico, né? Nós precisamos começar a falar disso, porque quando é uma criança, a gente vai na casa, a gente vai em domicílio, eu vou na escola, eu vou no parque, eu vou no shopping, eu vou nas situações sociais dessa criança. Quando é adolescente e adulto, não mais. Então, a gente, né, eu tive uma experiência por bastante tempo de o adolescente ter apoio de um acompanhante terapêutico, estudante, estagiário, né, estudante de psicologia, então muito jovem, o tempo todo, né, sob supervisão minha e também da psicóloga, e ele ser a pessoa de ficar junto no intervalo da escola para poder ensinar a paquerar, ensinar a se comportar socialmente de forma mais adequada, a bater papo, saber iniciar interações, por exemplo, né? Então, eu não tenho a menor dúvida que as paredes do nosso consultório, elas não limitam apenas um espaço físico, mas elas limitam também o alcance de alguns objetivos quando a gente pensa terapeuticamente, em termos de comunicação. Eu não vou nem restringir adultos com TEA, tá? Eu vou restringir terapeuticamente, porque
assim como a gente precisa, eu defendo, né, que a gente precisa na casa das crianças para fazer capacitação parental dos pais, né, a gente também precisa expandir esses horizontes. Usar recursos visuais, Karina, também é muito importante, né? E uma última coisa que eu recomendaria é para a gente se capacitar como terapeuta de grupo, né? Nesses casos, que para mim foi um divisor de águas, é a área terapêutica que chama terapia comportamental dialética, né? Que em inglês é a DBT, né? Que é o Dialectical Behavior Treatment. Então, é uma linha de terapia derivada da análise do comportamento, que foi desenvolvida pela Marsha Linehan, que é psicóloga, mas ela tem transtorno borderline, e ela desenvolveu a técnica como depois de ser ter experimentado tudo o que se imagina de abordagem terapêutica. Então, ela realmente fez uma obra-prima, uma coisa linda, né? Então, eu fiz uma certificação não em DBT, mas no grupo de habilidades em DBT. É uma certificação que dura 3 dias, muito intensa, e aí a gente tem de parâmetro 2 livros grossos. O livro do paciente e o livro do terapeuta do grupo de habilidades em DBT. Então, são referências para o meu trabalho. A terapia padrão ouro para pessoas com transtorno borderline, né, ou qualquer outra pessoa que esteja em grande sofrimento, né, ou sofra de desregulação emocional. E eu, quando eu fui fazer muito, muito levada pelas minhas preocupações todas com relação aos adultos com TEA. E de jeito nenhum me arrependi, pelo contrário, eu sou muito grata de ter conhecido todas as técnicas relacionadas a DBT, eu somo a elas. Então, eu era, na minha certificação, a única não psicóloga a fazer, é aberto a não psicólogos, né, a DBT. Como que chama? Aonde que foi? Eu fiz por uma clínica que não existe mais, que já foi, que é a clínica vincular do Rio Grande do Sul. Eu fiz em Londrina, né, mas há muitos outros lugares. Vocês podem procurar no Facebook e no Instagram, a DBT Brasil. A DBT Brasil é uma clínica, é um instituto de formação, eles dão formação em grupo de habilidades, em DBT. Então, eu recomendo, assim, fortemente que vocês façam, porque é realmente um divisor de águas, assim, né? E eu saí de lá com essa missão, né? Com a missão de aplicar com adultos com TEA. E os estudos estão começando a sair da validade da DBT com adultos com TEA, adolescentes e adultos com TEA, com resultados muito animadores, né? Eu ainda não tenho pesquisa em DBT na área, o que eu tenho é realmente minha vivência e prática clínica. O meu grupo tem 3 adultos, com 2 para entrar. Então, que agora estão num ponto de amadurecimento que agora ok. Então, é provável que já em janeiro eu já vou ter um grupo de 5, né? Que é um grupo que funciona online, e provavelmente a gente vai torná-lo híbrido, assim, né? A gente vai voltar a ter encontros presenciais, o que faz uma diferença muito grande. Então, recomendo muito, porque é algo que eu venho vendo, né, resultados muito positivos. Os livros, eles são comercializados pela ArtMed. Então, vocês encontram, se vocês colocarem, deixa eu dar um Google aqui, que eu queria que vocês vissem a carinha, assim, sabe? É sempre tão visual quando a gente vê, né, assim. Aqui, deixa eu compartilhar também. Ó, então, ele tem essa carinha aqui, ó.
né? Então, olha, treinamento de habilidades em DBT, manual de terapia comportamental dialética para o paciente. E aí, aqui, né, dentro do livro, a gente tem uma série de habilidades relacionadas à comunicação social, né? Então, tem muitos objetivos relacionados, olha, aqui o livro do paciente, ele tem fichas prontas para rodar o programa inteiro, né? Então, a DBT, ela é pautada na filosofia zen budista, na análise do comportamento aplicada, né, também, em algumas técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Então, as fichas, olha, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Ela já é uma ficha que ela é pronta para ser entregue ao cliente. Ele rabisca, ele escreve, ele preenche, faz opções de coisas, né? Paralelo a isso, nós temos o livro do terapeuta, né, para ir guiando aí, né, explicando. É um curso, é bom que se diga, ele não é reconhecido como uma terapia em termos de grupo de habilidade, é um curso para desenvolver habilidades, ok? Mas que funciona coletivamente, certo? A gente está chegando no final, mas eu me coloco à disposição também para responder perguntas que estejam rodando aí, viu, Jô? Sem nenhuma pressa. Isso que eu queria, fazer uma última pergunta, Claro assim, que porque a gente está numa liga, né? E a maioria das pessoas que estão ouvindo são compostas por estudantes também. E por isso eu queria fazer a pergunta de qual o seu conselho, qual a sua dica para as pessoas, né, para os estudantes que querem se formar e pretendem atuar com o autismo. Você tem alguma dica nesse sentido? Um monte. Eu acho que estudem. Vou começar assim. Estudem muito. Pensem em uma fonoaudiologia fora da caixa. O profissional que quer se dedicar ao autismo dentro da fonoaudiologia, ele precisa ser alguém que não... ele vai se tornar um especialista em múltiplas áreas da fonoaudiologia, né? Porque é muito difícil fazer ser um ótimo terapeuta, né, atendendo autismo, se você não conhecer um pouco bastante de motricidade orofacial, não conhecer de marcos, não conhecer, né, do desenvolvimento, não conhecer de habilidades cognitivas profundamente, né? E muito de linguagem, né? Então, é importante, é uma área que a gente não tem como. Você vai fazer realmente a diferença se você entender de habilidades neuropsicológicas, de função executiva, se você entender de infância, né? O que é esperado para uma criança fazer, porque se a gente sabe muito bem marcos do desenvolvimento, a gente sabe estabelecer objetivos para qualquer indivíduo, né? A gente tem que saber muito bem conhecer a normalidade. E eu não posso deixar de recomendar todo o conhecimento da análise do comportamento aplicado, né? A gente é o padrão ouro, né? As outras abordagens, né, teóricas e científicas, elas são importantes para flexibilizar a análise do comportamento. Então, não acho que um bom caminho hoje, eu diria assim, Grace, então eu me formo e vou lá na análise do comportamento e fico por lá? Eu falaria que não. Ou, se fizer isso, faça também uma especialização em linguagem de abordagem socio-interacionista, sabe? Por que isso? Porque talvez é de onde eu tenho mais conforto para falar, porque foi a trajetória que eu fiz. Porque aí isso não me engessou. Talvez eu considere que isso foi responsável por não me engessar, né? Então, eu consigo flexibilizar a análise do comportamento de um jeito a não pensar que
de um jeito muito compartimentalizado e que eu posso treinar tudo dentro do meu consultório. Olha, eu não estou falando que a análise do comportamento faz isso, mas então eu já vou pedir para vocês tomarem muito cuidado com os cursos de análise do comportamento que tem por aí. O que existe hoje é uma enxurrada de cursos de análise do comportamento, pouco manualizados, que quando você sai da faculdade, ainda falta maturidade. A identidade profissional não está formada. E aí, a gente acredita, a gente não sabe separar o joio do trigo. Então, tomem muito cuidado. Peçam aconselhamento para profissionais já mais experimentados, de referência da área, né? Todo mundo sabe, né, as minhas redes sociais, né? Acredito quem está aqui. Então, me sigam, né? Por favor, e podem mandar direct, me perguntar, né? Eu nunca me nego de responder. E tantas outras pessoas, quem vocês que tenham de referência, porque é muito fácil a gente acreditar como verdade as primeiras verdades que nos chegam quando a gente sai da faculdade, né? E aí a gente não tem muito crivo, não tem muito dúvida. E é importante duvidar. É importante, sabe, colocar um pouco em perspectiva as coisas, né? Então, a análise do comportamento é uma ciência belíssima. Então, aquela coisa, mas se não é na mesinha, não é análise do comportamento. É claro que é. Né? Não é isso. Mas a gente precisa estudar muito análise do comportamento. Mas muito. Eu me considero, eu acho que eu estudo análise do comportamento, sei lá, há pelo menos uns 17 anos, eu estou engatinhando. E isso não é falsa modéstia. Eu estou falando isso com a maior seriedade do mundo. Né? Eu tenho supervisão toda semana. Né? Eu estou... Nesse semestre, eu tive 3 horas de supervisão em aba por semana. Toda semana. Né? Fora o que eu leio, fora os artigos que eu li, inclusive para ensinar, né? Fora as discussões de equipe, né? Então, precisa muito. Então, só que façam direito. Né? Vai demorar mais, porque eu vou... Vai, mas façam direito, porque senão vocês serão apenas mais um, e pior, vocês vão oferecer um resultado, vocês vão oferecer... Sabe, me veio uma metáfora agora, sabe quando a gente está salvando alguém no mar, e você salva uma boia, e de repente essa boia está furada? É isso. Não sejam esses profissionais. Quando vocês jogarem a boia, tenham certeza de que essa boia é a melhor boia. Que ela vai trazer a pessoa para a segurança de uma vida plena, com a maior velocidade, com leveza, com a melhor tranquilidade que vocês puderem. Então, estudem. Incluam a análise do comportamento nos estudos de vocês. E, ao mesmo tempo, incluam arte. Eu falei de teatro, não falei? Então, incluam esporte, né? As pessoas com TEA precisam fazer esporte, eles precisam fazer arte, eles precisam entender quem eles são, desenvolver habilidades motoras e outras habilidades expressivas e conseguir lidar com as emoções de outras formas. Então, ao mesmo tempo que eu peço para vocês serem específicos, sejam abrangentes. Não generalistas, abrangentes. Acho que é isso. Ai, que lindo te ouvir, Grace. Eu tava morrendo de saudade, sim, muita saudade de te ouvir. Que aula incrível. Obrigada por ter compartilhado tanto com a gente, assim, foi uma delícia. Tenho certeza que as pessoas também que estão assistindo aqui estão com essa mesma sensação, assim. Muito honrada em poder estar te recebendo aqui na Liga. E é isso. Foi gente, incrível. Eu amei, Jo, assim, e que delícia, né? Quando a gente ama demais, né? Vocês sabem que eu andei um pouco doente aí esses dias, fiquei de cama, sábado, domingo, segunda, então eu ainda estou me recuperando, eu estou com o meu astral um pouco mais baixo. E hoje, em algum momento, eu tive uma preocupação, né? Eu falei, nossa, né? Eu queria tanto estar num dia melhor para eu poder oferecer
realmente algo muito especial, né? Mas é muito gostoso que as coisas brotam. E brotam porque elas já são muito cultivadas dentro do meu coração, né? E da minha cabeça. Então, foi um momento muito especial, delicioso, né? E eu vou dar um spoiler para todo mundo, para quem me segue. A gente vai ter novidades, né? O grupo Adastra, ele não existe mais. Agora a gente vai anunciar isso na semana que vem, mas eu estou dando já o spoiler aqui para vocês. Ele deixa de ser grupo Adastra e ele vai realmente funcionar como duas empresas independentes, como Escola de Habilidades, que é o grupo liderado pela Camila, que inclusive é ex-aluna da FOB, né? A Camila e a Paula, que é pedagoga, e a Adastra, ela é só minha. Então, vai ter uma série de novidades, uma série de coisas para acontecer. Então, vocês vão... o Instagram vai mudar, então, é @AdastraBrasil. Ele está peladinho ainda, porque a gente vai começar a postar na semana que vem. Mas eu já vou... Ele existe, tá? Já. E aí, vocês vão ver. E o site também é adastrabrasil.com.br. Então, ele deixa de ser Grupo Adastra e passa a ser assim, tá bom? Mas quem digitar Grupo Adastra vai ser redirecionado para a página. O site ele ainda não está público, mas ele estará público na segunda ou na terça-feira. E aí vocês são todos muito bem-vindos para poder visitar. A gente está fazendo tudo com muito carinho. E aí aguardem muitos cursos, muitos webinars, muito mais presença minha no YouTube, para a gente conversar sobre isso, sobre muitas outras coisas, sobre comunicação alternativa, sobre inclusão social e sobre adultos com TEA também. Tá bom? Que delícia, Grace. Muito obrigada mais uma vez, viu? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Beijo. Dani, adorei te ver. Jean, Karina, Eliana. Tudo bom, Eliana? E um beijo para todo mundo. Boa sorte para quem está se formando. Obrigada!